Senhoras e senhores, lhes convido a conhecer meu canal na plataforma Roxa ao Lado, onde tenho feito transmissões ao vivo quase todos os dias. É o primeiro link no comentário fixado. Aguardo vocês lá. Existem teses que defendem que a dor é parte integrante de qualquer processo de instrução, pois aprender por si só pode ser um processo confuso, frustrante, entediante e cansativo, não só fisicamente como psicologicamente também. No entanto, em meio a tudo isso, a dor pode funcionar como um incentivo e não necessariamente como um obstáculo. Por isso, supostamente, seria de extrema importância confrontar os alunos com a ideia de infelicidade. A omissão sistemática da dura realidade da vida adulta cotidiana, assim como a prevenção minuciosa de dor e conflito, acaba produzindo o efeito oposto ao desejado e atrapalha a construção do senso moral e emocional dos indivíduos. É uma visão que aponta grande parte do sofrimento que encontra-se nos estudantes como algo bom para eles, que nem sempre deve ser aliviado. Pelo contrário, às vezes deve ser até mesmo promovido, desde que o sofrimento o conduza para um bem maior, a virtude. Seguindo esse raciocínio, é importante cultivar no aluno a autodisciplina, a coragem e a autonomia. Mas para isso, é preciso criar oportunidades, muitas vezes vistas como testes, para que estes atributos se desenvolvam, porque um tapa na cara aparentemente é mais produtivo do que vários tapinhas nas costas. Afinal, não há frase mais danosa na língua do que bom trabalho. O termo em inglês whiplash pode ser traduzido como chicote ou golpe rápido de um chicote. Esse título por si só remete a uma situação ou estado doloroso, uma ideia de punição. E boa parte do material de divulgação da obra buscou transmitir essa sensação de dor e desespero. Um dos pôsteres mostra baquetas sujas de sangue, e em outro, vemos o protagonista Andrew na ponta de uma baqueta gigante, olhando para baixo de forma melancólica, literalmente a um passo de cair, como se estivesse pensando em suicídio. Na sequência de abertura do filme, Andrew está praticando bateria ao fim de um corredor deserto em uma sala pouco iluminada. De forma silenciosa, Fletcher se aproxima e seu figurino, a iluminação e o enquadramento do personagem lhe conferem uma aura de vilão. O tutor comenta que está procurando novos talentos para sua banda, diz para o personagem que não era para ele parar de tocar, tira o casaco como se estivesse se preparando para uma longa sessão, o interrompe para que acelere o ritmo e depois de poucas notas, como se aquilo fosse suficiente para avaliá-lo, sai da sala sem ser notado, deixando Andrew sem uma resposta e frustrado. Fletcher retorna para buscar seu casaco e logo abandona novamente o rapaz. Mais tarde, quando o professor vai ao ensaio de uma turma a fim de recrutar músicos, ele testa alguns indivíduos de forma fria e irônica. Andrew também é submetido ao teste e consegue entrar na banda. Essa conquista lhe deixa extremamente entusiasmado. A aprovação e validação, ainda que momentânea, provoca em Andrew um sentimento de realização e até poder. Tanto que até se sente confiante o suficiente para convidar Nicole, a garota que gostava, para sair. Em seguida, Fletcher pede a Andrew que vá ao primeiro ensaio no dia seguinte, às 6 da manhã, mas ao chegar lá, o garoto não encontra ninguém. Ele logo percebe que a sala estava reservada para as 9 e espera sozinho por 3 horas. Fletcher fez isso no intuito de testar sua paciência e determinação. Durante o ensaio, o professor identifica um instrumento desafinado e, em um tom levemente ameaçador, pede para que o músico em questão se identifique, deixando claro que prefere alguém que está desafinando de propósito do que um sujeito que não percebe o que está fazendo de errado. Ao encontrar o culpado, ele o humilha verbalmente e expulsa da banda ali mesmo. Porém, quando o rapaz sai da sala, Fletcher revela para a turma que não era ele a pessoa que estava fora de tom, mas como não soube responder se estava ou não, resolveu puni-lo do mesmo jeito, pois desprezava ignorância e insegurança. Durante o intervalo, Fletcher chama Andrew para conversar em um tom aparentemente amigável, mas ainda assim com uma postura corporal sugestiva. Ele encosta a mão na parede, exercendo de certa forma sua dominação. De volta à aula, Andrew, a princípio, vai bem, mas pouco tempo depois, erra o ritmo, na percepção do tutor. O garoto se esforça, mas não consegue acertar com a precisão exigida por Fletcher, que gradativamente se irrita até arremessar uma cadeira em sua direção, humilhá-lo e agredi-lo com tapas. Porém, apesar de ter ficado chateado, Andrew se sente mais motivado a treinar e melhorar, literalmente até suas mãos sangrarem. Na competição de jazz,
Andrew vai como baterista reserva. No entanto, durante o intervalo, alguém rouba a pasta com as partituras que o baterista principal, Tanner, precisava para performar, devido ao seu problema de memorização. Sem uma referência visual, ele não conseguiria tocar. Nunca é revelado quem foi o responsável por isso, porém, é provável que o próprio Fletcher tenha armado essa situação. Sua reação contida e aparentemente calma diante do problema, e o fato de Tanner mencionar que Fletcher já sabia da sua dificuldade de memorização quando este pergunta se ele não quer tocar mesmo sem as partituras, são alguns indícios de que o professor criou uma oportunidade para que Andrew pudesse mostrar o seu valor, por ter memorizado e praticado a música de forma disciplinada. Andrew impressiona e se torna o baterista principal, o que faz com que seu ego se infle. Ele então abre mão do seu relacionamento com Nicole, o qual já estava negligenciando, sob a alegação de que um relacionamento iria ser uma barreira entre ele e o seu sonho de se tornar o maior baterista de todos os tempos. Na aula seguinte, Fletcher revela a seus pupilos uma notícia que recebera no dia anterior. Um ex-aluno seu, Sean Casey, faleceu em um acidente de carro. O professor se emociona e faz um discurso elogioso sobre o rapaz, chegando até mesmo a chorar. Essa demonstração até então inédita de vulnerabilidade diante dos alunos não é por acaso. Vindo de alguém persuasivo e calculista como Fletcher, é um comportamento que pode ser interpretado como mais uma de suas estratégias manipuladoras. Ao fazer um discurso sobre um ex-aprendiz seu, ele estimula seus alunos a quererem conquistar sua admiração e serem lembrados por ele da mesma forma. Ou seja, trata-se de mais um de seus jogos psicológicos. Ainda que a dor da perda possa ser sincera, ele faz dela uma ferramenta pedagógica. Depois do discurso, Fletcher submete Andrew e mais 2 bateristas a uma espécie de competição pelo posto de baterista principal, a fim de saber quem vai tocar na próxima exibição. O protagonista consegue manter seu posto, porém, no dia da apresentação, acaba se atrasando e descobre que foi substituído. Ainda assim, de forma agressiva, ele insiste em tocar, mas percebe que esqueceu suas baquetas, então volta para buscá-las e acaba batendo o carro no caminho. Mesmo ferido e a pé, o personagem retorna ao local da apresentação e sobe ao palco. Fletcher não o impede, mas por estar machucado demais, Andrew não consegue tocar e a banda toda para. O professor diz que ele está fora, contudo, o protagonista não aceita e, irritado, tenta agredi-lo fisicamente, mas é impedido por seus colegas. Mais tarde, Andrew aceita testemunhar contra Fletcher para que ele nunca mais abuse de nenhum aluno. Nesse período, o protagonista fica sabendo que Sean Casey, na verdade, não morreu em um acidente de carro, mas de suicídio. Casey sofria de ansiedade e depressão, que começaram não coincidentemente quando passou a estudar com Fletcher. Esse momento do filme serve de contraponto à ideologia do tutor, que até o momento tomava conta da trama, exibindo as óbvias influências negativas de seu comportamento abusivo. Esse contraste é fundamental porque o método de ensino do Fletcher parecia ser mais frutífero do que danoso. Andrew se revolta contra ele, mas o roteiro expressa que a evolução do personagem foi motivada pelos incentivos controversos que recebera. Porém, as últimas sequências tornam toda essa discussão muito mais complexa. Assim como todo personagem que se enquadra no arquétipo narrativo de mentor severo, Terence Fletcher é obcecado por excelência e despreza a mediocridade. Ele abusa e humilha de seus alunos, de forma verbal e física. Joga uma cadeira em Andrew, zomba de seu pai, que era escritor, mas acabou trabalhando como professor de ensino médio, menciona o fato dele ter sido abandonado pela mãe, dá tapas em sua face e o pressiona até a exaustão, sem nunca elogiar ou apontar as qualidades de seu pupilo. No entanto, considerando que o diretor toma cuidado para não apontar o que é certo ou errado, interpretá-lo de forma maniqueísta não é adequado. Ao invés de reduzir seu filme a um conto moralista e idealizado a respeito de um ingênuo aluno vitimizado e seu professor carrasco e malvado, o cineasta procura ser imparcial. Nenhum dos 2 personagens, teoricamente, foram feitos para o espectador gostar. Andrew sofre danos psicológicos e físicos severos, isso é inegável, mas o observamos tomar atitudes questionáveis e insensíveis, como negligenciar sua namorada porque está muito preocupado com impressionar seu professor. E não só isso, quando termina com ela, ele não demonstra se importar com os sentimentos da garota ou dar explicações satisfatórias. E ainda que tenha tentado ligar para ela mais tarde, o Andrew não se desculpa, apenas espera que possam continuar como se nada tivesse acontecido. Logo, de um lado, temos o jovem ambicioso e obcecado por música, que chega a abdicar de sua própria vida em prol do sonho de deixar seu nome marcado na história. Do outro, um maestro impiedoso, com um método questionável de extrair o melhor que seus alunos com grande potencial podem lhe oferecer.
A filosofia de ensino de Fletcher e a justificativa pedagógica que explica o seu processo e o que pretende alcançar com ele são baseadas na história do famoso saxofonista de jazz e compositor Charlie Parker, sua referência de profissional perfeito, que, segundo relatos, só se tornou um grande músico depois que o baterista Joe Jones arremessou um prato de bateria em direção à sua cabeça, irritado com os erros cometidos pelo saxofonista. Porém, segundo consta em várias biografias, na verdade, Jones teria ficado bravo não com o erro, mas com as liberdades tomadas por Parker, que de propósito não seguia à risca a estrutura da música. Além disso, Jones não teria atirado o prato na cabeça do saxofonista, e sim na altura de seus pés, e não por ele ser ruim, mas por ser muito criativo. Conversando com Andrew, Fletcher defende que, basicamente, suas ações visavam impedir que o mundo fosse privado do próximo grande artista genial, reafirmando que a agonia e o sofrimento são intrínsecos ao processo de potencializar e lapidar o talento artístico. No palco em que foi convidado a performar pelo antigo tutor, Andrew ouve de Fletcher que sabia o que ele tinha feito. Não demora, e o baterista percebe que aquilo era uma armadilha. A música que a banda iria tocar não estava entre as suas partituras. Ele até tenta improvisar, mas acaba indo muito mal, e ouve de seu ex-professor que talvez ele não sirva para isso. Sentindo-se derrotado, ele sai do palco e ouve do pai que deveria ir para casa e desistir. Porém, após a breve vergonha e covardia, em um momento de impulso, ele volta ao palco e começa a tocar. A banda, sem muitas alternativas, o acompanha. Fletcher fica furioso a princípio, mas mesmo assim, conduz a música. Quando percebe que está agradando, Andrew improvisa um solo, empolgando ainda mais o professor e finalmente ganhando sua aprovação. Este é o clímax, uma catarse em forma de música, onde o protagonista, que começou como uma pessoa tímida e insegura, finalmente levanta sua voz para encarar quem tanto lhe oprimiu, de igual para igual, sem hesitar. É nesse instante que podemos ver como o protagonista e o antagonista são, dadas as devidas proporções, perfeitos, não no que fazem, mas um para o outro. Quando a apresentação termina, o sangue escorre e os olhares falam por si só. Andrew busca aprovação. Fletcher, o grande finale. Nós nem vemos o sorriso no rosto do maestro, mas sabemos pelos seus traços faciais que ele, pela primeira vez no filme, estava satisfeito com seu aluno. Porém, enquanto observamos Andrew fazendo talvez sua melhor performance em vida, é notável que ele não é mais o mesmo. Seu espírito estava quebrado. Ao custo de uma bela apresentação, sua humanidade e juventude fora corrompida. Devido ao seu ritmo característico e arriscado, tendo em grande parte emergido das adversidades, no rompimento com o comum e das baixas probabilidades, o jazz, desde os primórdios, foi marcado pela interminável busca da perfeição por parte dos músicos. Nada mais oportuno, então, do que fazer desse gênero o amor de duas figuras que almejam a excelência. Mas Whiplash está longe de ser sobre música ou a perfeição da arte. É sobre como relacionamentos abusivos se formam e como destrói a vida do oprimido. Andrew Neiman começa o filme sendo um ambicioso baterista de 19 anos, apaixonado por música. Seu maior sonho era ser um dos grandes músicos do século, pois para o protagonista essa era uma visão de sucesso. Tanto que ele preferia morrer bêbado e falido aos 34 anos, tendo pessoas falando sobre ele na mesa, do que rico e sóbrio aos 90, sem ninguém lembrar quem ele foi. Contudo, o personagem sentia que sua família não levava suas pretensões profissionais muito a sério. Seu pai, Jim Neiman, inclusive chega a dizer, em determinado momento, que há outras opções, além da música, insinuando que talvez fosse melhor desistir, porque ele se preocupava com o futuro do filho e sabia que a arte nem sempre proporciona um caminho gratificante. Porém, isso irrita Andrew, pois parecia que seu pai não acreditava no seu potencial. Aliás, é curioso como Jim é retratado como um perdedor, só porque não obteve sucesso em sua carreira de escritor e por se preocupar com o filho, colocando a saúde do garoto acima da música. Esforço, suor e às vezes sangue são essenciais para se alcançar um sonho. O Andrew faz a sua parte a fim de se destacar em sua área, se esforça além do necessário e corre atrás do seu objetivo. Mas às vezes, para ser um gênio incomparável, é preciso talento natural também. Desse modo, o filme deixa implícito que o personagem sempre será apenas bom no que faz, e não excelente. Por isso, vemos que o seu prêmio final é finalmente ganhar a admiração do seu ídolo, que tanto almejava. Fletcher nunca foi motivado por puro prazer sádico, mas pela vontade de formar o caráter de seus alunos. Para julgar, nunca considerou critérios técnicos como mais importantes do que garra e determinação.
a vontade de aprender e triunfar. Ele queria dar ao mundo o melhor de seus aprendizes, por mais drásticos que fossem seus métodos para conseguir isso. Em seu raciocínio, não existia nada que não pudesse ser descartado na busca por excelência, incluindo relacionamentos ou conexões que não tivessem a ver com a arte. E como Andrew desejava ser perfeito, ele estava disposto a encarar o procedimento do Fletcher, sem se importar com as grandes chances de seu futuro ser similar ao de Sean Casey. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.